O PPG Quali Saúde tem como missão formar profissionais capazes de planejar, monitorar e melhorar a qualidade dos serviços de saúde e a segurança do paciente. Não há como falar sobre qualidade, redesenho dos sistemas de atenção à saúde no Brasil sem lembrar da contribuição de uma das mentes mais influentes dessa história, tanto no pensamento como na prática do planejamento em saúde no Brasil, que é o Dr. Eugênio Vilaça Mendes, né, consultor do CONAS. Seja bem-vindo aqui ao UFRN, Eugênio. Obrigado pelo convite. Muito bem. Eugênio, um prazer tê-lo aqui nessa semana presencial do Quali Saúde. E assim, a primeira pergunta que a gente faz para o senhor é em relação às suas motivações, né, depois de tantos anos aí de contribuição para o SUS, né, o que é que lhe motivou, ainda nos seus primeiros anos, fizesse uma retrospectiva lá da sua trajetória, né, a dedicar-se nesse tema do planejamento, da organização dos sistemas de saúde. Eu cumpro atualmente 55 anos de atuação no SUS. Né? Então, eu comecei em 1970 e, na realidade, eu trabalhava na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, né? Eu era professor também da Universidade Federal de Minas Gerais e eu tive a oportunidade de fazer um curso de planejamento em saúde na Escola Nacional de Saúde em 1969. E quando eu fiz esse curso, né, então naquele momento havia uma metodologia que era impulsionada pela Organização Pan-Americana da Saúde, chamava-se o planejamento local da saúde, né? O método SENDES-OPS. Né? Então eu fiz esse curso, voltei e fui participar de um processo de modernização da Secretaria Estadual de Saúde de Minas naquela época. Era um governo Israel Pinheiro, né, que foi muito inovador. E nós criamos um núcleo de modernização que estava muito ligado aqui ao Nordeste, que era a Sudene, tinha um escritório de saúde. Então, ela começou a implantar essas assessorias de planejamento e coordenação. E eu fui que implantei essa assessoria na Secretaria de Minas. E surgiu num determinado momento a oportunidade de um projeto que se chamou Projeto de Sistema de Saúde no norte de Minas, que foi talvez a primeira concepção de sistemas que teve. Durante o meu curso na ESP, eu tive uma disciplina chamada Sistemas de Saúde com o professor Mário Chaves, que era um médico, dentista, que foi da OPS e da OMS, né? E depois da Fundação Kellogg no Brasil. E aí eu comecei então a estudar sistema, né? O livro famoso do Bertalanffy, né? Que é a Teoria Geral de Sistemas, e depois, então com base nisso, eu fui para Montes Claros, que era a cidade, e eu queria muito esse desafio, né? Eu queria colocar o planejamento de saúde numa região, né, que era uma das regiões mais pobres de Minas, e era um projeto apoiado pela Universidade Tulane. Então eu me transferi para Montes Claros. Eu era professor também da faculdade, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFMG. Por alguma razão não me deram licença, não me deram. Aí eu pedi demissão. Eita, teve que sair. Aí foi uma das coisas mais acertadas, porque eu sempre tive essa vontade mesmo de fazer as coisas acontecerem. Na prática, né? Exatamente. Então,
E por que eu sou muito otimista com o SUS? É porque eu vi qual era a situação antes do SUS. Então, o que eu encontro na região norte de Minas? Né? Uma mortalidade infantil de 120 óbitos por mil nascidos vivos, com notável subnotificação. Havia 19 enfermeiras de nível superior numa região de 1 milhão de pessoas. Havia 100 médicos, dos quais 70 concentrados em Montes Claros. A maioria não, né? As mortes eram por sem assistência médica. Né? Enfim, esse era o SUS. O SUS tinha $1,25 per capita ano. Hoje nós temos 700 e achamos que é pouco. Né? Quer dizer, então é isso. Então, quando eu vejo... Outro dia eu voltei a Montes Claros, né? Você tem excesso de recurso hoje. Uhum. Que bom. Nesse percurso, ainda nessa fase da motivação, quais foram os momentos, assim, talvez, que o senhor teve mais marcantes, assim, em relação a esses encontros decisivos aí para a sua formação, sobre a sua visão do SUS? Esse momento eu acredito que foi um momento fundamental, né? Do antes e do depois, mas talvez foi antes do SUS. E durante o SUS, né? Qual foi um momento que lhe marcou muito essa sua visão que tem hoje? Olha, eu tenho uma trajetória no SUS muito variada e muito longa, não é? Perspectiva de ter uma carreira em que eu variei muito os meus trabalhos, né? Mas eu sempre tive uma linha. Olha, eu sonhei naquela época com um sistema de saúde. O SUS organizado, não era SUS ainda, mas era sistema, tá certo? Quer dizer, então, o projeto de Norte de Minas, eu produzi um documento, que é um clássico, de como criar um projeto em sistema, organizar os serviços ali, como sistema. Dali eu saí, né, voltei à secretaria, fui fazer um mestrado em administração. E aí eu fiz uma disciplina de teoria das organizações, em que eu fiz o meu trabalho sobre sistemas de saúde. Então, já fui aprofundando a teoria, né? Aí já incorporando as ideias do Bertalanffy. Depois, né, eu volto à secretaria, né, como assessor de comunicação, então de assessor de planejamento, e com a ideia de sistemas regionais. Então, eu comecei a trabalhar a questão da micro-regionalização. Nós começamos a implantar, né? Semana passada eu recebi uma homenagem em Divinópolis, porque comemorava 50 anos da implantação do centro regional, que foi uma coisa que eu propus na época. Daí, né, eu fiz o meu mestrado, como disse, né, e depois eu fui, eu tive um outro caminho, eu fui para OPAS. Eu fui secretário adjunto da Saúde de Minas no governo Tancredo Neves. E aí, então, como secretário adjunto, nós fizemos uma grande mobilização no sentido de criação do sistema de saúde, mas aí já com a ideia, já se aproxima, já como próximo ao movimento da reforma sanitária. Né? Eu participei ativamente da reforma sanitária. De aí eu fui para a OPAS. Eu fui consultor da OPAS durante 11 anos, de 1985 a 1996. Aí eu trabalhei muito forte em vários estados, mas fundamentalmente a experiência do Ceará foi muito importante, porque eu vi nascer lá o programa de agentes comunitários de saúde, nasceu lá nessa época. Depois o programa do PSF, que foi a vertente que, né, na OPAS nós apoiamos muito
a opção que foi feita, né, pelo Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família é uma vertente que vem da experiência cearense. Não foi nada de sistema inglês, nem sistema italiano, como se diz por aí, né? Foi uma coisa bem autóctone que surgiu, né? E aí também acompanhei muito o movimento da reforma sanitária, né? Participei ativamente da 8ª, com vários textos de referência, né? Depois, aí eu saio 11 anos depois, em 96, eu volto para ser consultor independente, né? E aí continuo minha trajetória, fui trabalhar no Ceará, depois fui trabalhar, mas aí o SUS estava criado, né, e tratava de fazer o SUS acontecer. Então, mais do que um ponto de experiência ou algo, né, foi toda essa trajetória, eu acho, que de experiência no SUS, né, que foi moldando a visão, né, e a visão privilegiada, eu acho, que do antes e do depois, né, que isso fez E o durante... E o durante a construção, né? Ainda estamos construindo. Isso, exatamente, né? É o antes e o depois do início. Mas né? eu quero dizer Exatamente. o seguinte, o SUS é Sistema Único de Saúde. Uhum. Ele já sai na concepção de sistema. Diferente, por exemplo, da Inglaterra, que não é um sistema, é um Serviço Nacional de Saúde, né? Então o SUS já tem a ideia da essa integração. ideia da integração. Eu queria aproveitar isso porque uma das grandes contribuições do senhor, Eugênio, é a questão da integração. E isso ainda parece que é um desafio para a gente, né? O senhor foi pioneiro em propor essas redes de atenção, né, à saúde, como uma forma de integrar o cuidado, né? Especialmente justificado por meio do nosso envelhecimento também demográfico, as múltiplas condições crônicas. E aí o que mais o inspirou nessa formulação, né? Além dessa questão da mudança demográfica, foi mais que lhe levou a ideia de que essa seria uma estratégia importante para o SUS? Foi muito, sim, a solidez teórica que eu adquiri através de leituras, né, de que eu tenho que fazer mudanças que são sistêmicas, não mudar ponto a ponto. E a constatação de que a gente avançou muito, mas permanece até hoje, né, um sistema fragmentado. Esse é o grande problema. Quer dizer, e não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Se pegarmos o National Health Service da Inglaterra, passa por uma crise enorme hoje, né? Apenas 25% dos ingleses apoiam o sistema hoje, né? Então, isso se dá por quê? Porque você tem um sistema totalmente fragmentado. A atenção primária, quando existe, às vezes nem existe, não fala com atenção especializada, que não fala com o hospital, que não fala com o laboratório. Então, essa fragmentação do cuidado é a razão pela qual todos os sistemas estão em crise. E a única solução é passar a integração. E o senhor, como é que avalia a capacidade do SUS de passar para essa integração, sair dessa fragmentação que a gente ainda vê hoje, né, e realmente utilizar linhas de cuidado em que o usuário passa por toda a jornada? Temos capacidade para mudar? Como o senhor enxerga isso? Bom, é o seguinte, eu não sou imediatista, porque eu já tenho 55 anos de estrada. E eu sei que as coisas não vão mudando. Para mim, o sentido da mudança é que é mais importante. Eu não quero, olha, amanhã nós vamos chegar a um sistema integrado. Não. Mas eu tive a oportunidade de ir, né? Então, já em Minas Gerais, quando eu volto, saio da OPAS e vou para Minas, a gente fez uma bela experiência de organizar a atenção primária no estado, em 853 municípios, como um ponto fundamental para ter uma rede integrada, né? Depois eu volto ao Ceará, a gente faz os sistemas microrregionais de saúde no Ceará, né? E aí vamos, né? Quer dizer, em 2009 eu publico
um livro pela Escola de Saúde Pública de Minas, que é a Redes de Atenção à Saúde. A primeira versão, a primeira edição foi feita pela Escola de Saúde Pública de Minas. Então, eu tinha sido contatado pela OPAS para fazer parte do núcleo que levou a proposta de serviços integrados de saúde, né? E aí fiz uma ampla revisão bibliográfica e cheguei a uma formulação de uma ideia de redes, então, que está no meu livro e que depois é publicado na segunda edição, pela Organização Pan-Americana da Saúde. Se não um clássico que sempre se utiliza aqui em todos os cursos de saúde coletiva, né, em quem estuda sobre isso, exatamente. Então, eu entendo que o senhor é otimista, né, mas não imediatista, essa é uma frase importante, né, e que a atenção primária ela joga um papel fundamental nessa integração para o avanço, né? Aproveitando e falando de integração, a OMS, ela, desde 2018, ela tem chamado a integração dos serviços diante da comorbidade das pessoas, das sindemias, né? Como uma dimensão fundamental da qualidade dos serviços de saúde. Ou seja, o serviço de saúde não pode ser de boa qualidade se ele for desintegrado, fragmentado, né? Então, isso lembra muito o que o senhor tem nos ensinado por meio da experiência. O QualiSaúde, né, o programa nosso, ele também reconhece essa dimensão como sendo estruturante desse modelo conceitual do programa. E eu queria avançar um pouco sobre algo que tem muito a ver com essa dimensão, que o senhor tem defendido como central, que é o modelo de atenção integrado, né, uma revisão ou um redesenho do modelo de atenção integrado, né? O senhor fala de precisamos fazer uma grande inovação, né? Uma inovação disruptiva, né? Nesse redesenho dos modelos. E aí, a minha pergunta é a seguinte: o senhor tem dito que o SUS ele só vai avançar de forma consistente, né, se redesenhar o modelo de atenção, migrando de eventos agudos, né, para condições crônicas, né, entendidas de uma forma ampliada, né? Então, podia explicar melhor essa distinção entre condição crônica e doença crônica? Sim, então, ao longo do tempo, eu fui, especialmente a partir do meu livro, né, eu fui aprofundando a análise da crise dos sistemas, que é uma crise universal, como eu disse. Estados Unidos tem $1.400 per capita ano, crise absurda. A Inglaterra tem $4.000 per capita ano, crise absurda. E o Brasil tem 800, crise absurda. Qual é a crise fundamental dos sistemas? É que esses sistemas são fragmentados. Quer dizer, as partes não se comunicam. E quando as partes não se comunicam, o sistema entra em colapso, porque os rendimentos é como se fosse uma curva que vai aumentando a eficiência, depois ela cai, né? Então, como superar isso? Organizando os sistemas em rede, né? Então, essa é a primeira coisa. Não há possibilidade de falar em qualidade com um sistema fragmentado. E eu não vou melhorar o sistema fragmentado fazendo programa de segurança do paciente na unidade A, B ou C, certo? Isso não tem impacto sistêmico, porque não está aí o problema. Aí eu vou resolver aquele probleminha ali, mas não tem impacto sistêmico. Então, né? Então, e qual é o ponto fundamental da crise? É que nós temos uma situação de saúde do século XXI de tripla carga de doenças. Nós temos condições crônicas, convivendo com eventos agudos, né, e com causas externas. Mas já 80% da carga de doenças e também 80% dos gastos do sistema é com condições crônicas, né? E o que é que nós fazemos?
E por que isso ocorre? Porque nós tivemos uma transição demográfica, uma transição epidemiológica muito rápida, né? E a nossa capacidade de adaptar os sistemas a essas transformações é muito lenta. Então há um gap temporal hoje. Então nós temos assim, né? O sistema que a gente pratica, o desenho do sistema, é para metade do século passado, quando predominavam os eventos agudos. Já não é mais assim. E aplicar o evento agudo a condições crônicas é o desastre. Então nós temos que fazer o quê? Então nós temos que desenhar um sistema em rede. Então se eu não vou ter sucesso em nada se eu não tiver essa capacidade sistêmica de entender que eu tenho que organizar o todo, porque o todo está nas partes e as partes estão no todo. Essa é a inovação disruptiva que o senhor menciona, assim, ou não? Não, é assim, o que eu tenho que fazer, né? Quando eu tenho esse movimento de criação das redes, ele pressupõe algum outro movimento, que é, né? Então vamos supor, aí é importante fazer um esclarecimento. A natureza do problema que temos. O problema que temos é a fragmentação do cuidado, né? E esse problema, pela teoria da complexidade, ele é um problema perverso, quer dizer, um problema, né, difícil de solução, porque ele não é único, tem abordagens diferentes, tem conflitos de interesse, etc. Esses problemas perversos, eles só podem resolver-se através de dois movimentos concomitantes: organizar em redes e fazer inovações disruptivas. Então a organização em rede, né, é um ponto. Mas, como o problema é um problema de um sistema que já não funciona, eu tenho que reimaginá-lo. Não basta fazer inovação de sustentação para aumentar a eficiência. Esse sistema não tem salvação, eu tenho que substituí-lo por um novo conceito. Então, a inovação disruptiva é aquela inovação que parte de uma análise situacional, né, inova, criando, reimaginando o sistema e transformando num conceito, indo para o campo e fazendo uma prova de campo desse novo conceito, né, e depois eu vou difundir vou expandir esse conceito, né? Então é nesse sentido que é fundamental nós fazermos inovações disruptivas, tá certo? Não adianta ficar fazendo mais do mesmo, isso não resolve. Então, é por isso que ou nós implantamos redes, né? Agora, para implantar a rede, nós temos que fazer uma atuação concomitante e concertada em 3 dimensões. É isso que eu ia lhe perguntar. Como vislumbra, né, essa implantação, tornar isso realidade no Brasil, né? É o seguinte, então você tem que pensar, primeiro, nós vamos mudar o modelo de gestão, de uma gestão da oferta para uma gestão de base populacional. Como é que a gente faz a gestão hoje? A gente faz a gestão seguinte: olha, eu preciso 4 hospitais por 1.000 habitantes, ou eu preciso 3 médicos por 1.000 habitantes. Isso é uma bobagem, né? A Alemanha tem quase 20 leitos por 1.000 habitantes e a Suécia tem 2. E, no entanto, não é melhor a atenção hospitalar na Alemanha do que na Suécia. Isso é a trampa que dá você falar, eu preciso de 3 médicos. Então o Brasil está correndo atrás de 4 médicos por 1.000 habitantes. Nós estamos fazendo uma loucura nessa parte de formação médica, né? É uma loucura isso, né? Então nós temos que fazer, nós vamos fazer o seguinte: sair de indicadores de séries históricas como este e fazer indicadores epidemiológicos. Então eu sei que
E aí o que eu tenho que fazer? Gestão de base populacional. Eu tenho que conhecer a população, cadastrar essa população no território, estratificar essa população por risco sociossanitário e por risco biosanitário, socioeconômico e biosanitário, né? Então, e na atenção primária à saúde, porque o fluxo ascendente de governança é todo na atenção primária à saúde, no microsistema clínico da atenção primária à saúde. Ou seja, primeiro ponto, gestão da oferta para a gestão de base populacional. Segundo ponto, para implementar isso, seria... É o modelo de atenção. De atenção. Nós temos que ter o modelo efetivo de atenção ao evento agudo, que significa o que evento agudo? Essas condições agudas, doenças de prazo curto, né? Como dengue, né? Enfim, e trauma, né? E o que é muito importante, as condições crônicas agudizadas, né? Não temos dados bons no Brasil, mas na Inglaterra 70% dos eventos agudos são condições crônicas agudizadas. Você não trata bem a hipertensão, tem um pico hipertensivo que leva a uma internação, tá certo? Quer dizer, então essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é o sistema de financiamento. O sistema de financiamento a gente paga por procedimento. Quando eu pago por procedimento, eu digo ao prestador, faça mais, o mais caro, e é isso que gera uma utilização injustificada, né? A sobreutilização, um grande problema, no mínimo, né, 20% a 30% é desperdiçado nisso nos sistemas de saúde, né? Então eu tenho que passar de um sistema para sistemas com base de geração de valor. Tipo, eu não vou pagar mais por procedimento, eu vou pagar por um pacote que envolva pagamento por bundle payment, ou seja, né, mas também eu posso ter pagamentos por desempenho, eu posso ter pagamentos por captação. Então, no modo geral, o bom sistema de pagamento é um que combina essas estratégias que geram valor. Excelente. Então fica claro, né? Não é, eu tenho que trabalhar nessas três frentes. Excelente. Como é que a gente... Porque existe uma... O senhor falou em inovação, né? Mas a gente também precisa sustentabilidade, né? Como que a gente equilibra inovação e sustentabilidade em um sistema público e federativo como o nosso? Como é que o senhor... Não, isso é perfeitamente possível, né? Porque nós já fizemos inovações disruptivas muito importantes no campo da gestão. O Brasil talvez seja, juntamente com países escandinavos, né, aquele que conseguiu fazer um trânsito de uma gestão, né, essa gestão que não gera valor, para uma gestão colaborativa. Nós inventamos aqui as tripartites, as bipartites, as comissões intergestores, né? Isso é uma inovação enorme do ponto de vista para problema complexo. Eu faço isso, faço as pessoas todas colaborarem entre si. A competição aqui não funciona. Então, nós avançamos muito nisso. É uma inovação disruptiva. Agora, isso não significa que a gente não deva fazer inovações de sustentação. Eu sempre posso, o mesmo sistema estando do jeito, sem mudar o sistema, eu posso e devo fazer inovações que aumentem a utilização input-output. Né? Quer dizer, então, isso não significa que não vamos fazer. Mas, se não vencermos com inovações disruptivas, estruturando um outro sistema, o SUS está nesse caminho, tá certo? Ele já fez algumas inovações disruptivas, mas esse da implantação de redes vai exigir muito mais. Isso daí me lembra, faz um link com uma ênfase que a gente dá muito forte no programa, que é no Quali Saúde, que a gente faz desenvolver gestores capazes de planejar, inovar, né, testar as inovações, mas também monitorar
né, o que está sendo bem feito, o que foi definido, e melhorar aquelas questões também que já sabemos que devem funcionar corretamente por meio de ciclos de avaliação e melhoria. E aí o terceiro ponto da conversa era falar um pouquinho sobre a gestão do macro ao microsistema, que a gente acredita também que é importante, né? E o senhor tem insistido também que isso é importante, né? Que a gente precisa ter apoio de cima, que a gente precisa ter um microsistema com uma gestão da clínica muito forte, né? E o que é que isso significa na prática para os gestores, para os profissionais que estão nos serviços? Como é que o senhor enxerga isso daí na prática? Bom, na prática, nós precisamos estruturar um planejamento que tenha um fluxo descendente e um fluxo ascendente. Há um fluxo descendente que parte da macroanálise e define, por exemplo, eu posso usar várias metodologias. Tem muita gente que utiliza BSC, por exemplo, né? Então, mas tem qualquer outra, né? Então, eu preciso definir quais são as redes principais. Então, eu tenho que ter uma opção por rede. Agora, eu vou organizar a rede temáticas, não tem uma rede para tudo, tá certo? Porque, na realidade, não é também voltar aos programas verticais de antigamente. Porque quando a gente vê a estrutura operacional da portaria 4.279, né? Acho que o número é esse mesmo, né? Você vai ver que há um gráfico, né? Eu fiz um gráfico com base na portaria, que você tem na base da rede a população, articulada a uma equipe de atenção primária à saúde, tá certo? Então, essa população, atenção primária, cadastrou as famílias, estratificou por risco socioeconômico, então tem as classificações de risco familiar, né? E qualquer condição crônica você vai trabalhar, aí vem o modelo da pirâmide de risco. Você não vai trabalhar com diabetes. Você vai trabalhar com diabetes de baixo, médio, alto e muito alto risco, né? Por quê? Porque o modelo pressupõe que 85% de qualquer condição crônica, seja diabetes, seja asma, seja gestante, porque gestante também é condição crônica, né? Não é doença, mas é condição crônica, porque tem um período de 9 meses de monitoramento, no mínimo. Então você vai trabalhar com isso, né? Então você vai trabalhar com gestante de risco habitual, gestante de intermediário e gestante de alto risco. Você vai trabalhar com hipertensão de baixo, médio, alto e muito alto risco. Porque que nos diz, é um modelo já aplicado universalmente com muitos resultados. 85% de qualquer condição crônica é manejado só na atenção primária à saúde, não vai especialista. Então, eu já tirei da fila 85%. E aí você vai... Então, o especialista só entra nos 15% de alto... Então, com isso, o sistema, economicamente, também ele se torna viável, né? Na trilogia de Joran e na adaptação que a gente faz para a saúde, né, naqueles processos de gestão da qualidade, a gente fala muito em desenhar os processos, né, em planejamento, depois em monitorar esses processos e depois fazer ciclos de avaliação e melhoria internamente. O senhor fala dos indicadores, dos protocolos clínicos, dos ciclos de auditoria clínica, tudo isso tem tudo a ver com essa trilogia. Como que o senhor vê a aplicabilidade dessa lógica dentro dos serviços, tanto na atenção primária como dentro dos hospitais, né, a viabilidade disso e que as pessoas consigam aplicar isso? Não, isso é perfeitamente aplicável, né? Porque mas eu queria chamar a atenção que tem dois ciclos um ciclo descendente, né? Então eu desenhei o plano estratégico, defini quais as redes prioritárias e vou cair. Aí que eu queria chamar a atenção. Há um lugar especial para a gente governar a rede, que é a macro-região. Não é nem no município da capital, não é
Na Por quê? macro. Porque na macro é que eu tenho atenção primária, tenho atenção secundária, tenho hospital terciário. Só ali. Então, só ali fecha. Então, a gente está trabalhando muito. Então, mas esse nível chega até dizer, olha, aqui nessa macro região, nós vamos ter como prioridade a rede materno-infantil, a rede de crônicos com diabetes, hipertensão, a rede de saúde mental, etc. Mas, ao mesmo tempo, definido isso, eu tenho que organizar a partir da atenção primária à saúde, que conhece cada pessoa. Então definir que a diabetes é uma rede. Né? Então, eu vou chegar naquele território. Então, primeira coisa para ter rede é ter uma linguagem comum. O que acontece no sistema fragmentado? A atenção primária fala grego, a atenção especializada fala aramaico, cada departamento do hospital fala uma língua. Então não há comunicação, a Torre de Babel. Então nós precisamos fazer uma nota técnica de diretrizes clínicas baseadas em evidência. Que todo mundo vai falar nessa língua. Que são os certo? protocolos. E me diz também os parâmetros assistenciais. Então, eu digo isso. Então, aqui nessa minha unidade básica de saúde, eu tenho que ter 100 diabéticos, mas só tenho 15. Então, cadê os outros? Então, a gente vai atrás. Depois, cada diabético, nós vamos não trabalhar com diabetes, nós vamos certificar. 85% deles vão ficar só aqui. Nós só vamos precisar mandar para o centro de especialidade 15%. Entendeu? Então, quer dizer, então você já começa. Aí esse é um fluxo, que é o fluxo de governança clínica. Então, eu vou trabalhar com gestão da condição de saúde, que é, eu vou monitorar em tempo real se aquela pessoa foi ou não foi a consulta com o obstetra ou não. Certo? Então, esses dois fluxos se encontram. Não sei se fica claro, mas a gente não trabalha assim. Interessante. Então, o planejamento da qualidade não seria algo também só de um serviço, mas seria algo pensado de forma regional, né? Pelo planejamento regional integrado, pela conversa entre os atores, né? E a partir daí a gente definiria o que seria também monitorado e também avaliado e melhorado para se adequar àquilo que foi planejado, né? Então, eu acho que é algo realmente muito alinhado também com o que a gente acredita. E aí eu queria pensar agora um pouco no futuro, né, em relação ao futuro do SUS, né, e explorar um pouquinho das suas ideias, né? Como é que o senhor imagina, né, como as grandes transformações do SUS até 2030, por exemplo, considerando envelhecimento, transição digital, com a ênfase que a gente tem dado hoje, mudanças sociais. Como é que o senhor enxerga esse caminho aí do SUS? Não, eu sou muito otimista, né? Porque eu já vi como era e vejo como... Eu nunca falei, o SUS piorou, tá certo? O SUS está sempre... Também eu não vou dizer que 2030, que são daqui 5 anos, né? Não vai ter grandes mudanças. Mas há uma mudança incremental no SUS, que de vez em quando dá uma ruptura e ele avança mais, tá certo? Quer dizer, então, às vezes dá uma travada, né? Então, mas há um vetor muito... Então, eu não tenho pressa, tá certo? Porque eu sei que essas coisas não acontecem. De uma hora mas para eu outra. sou um otimista, né? Quer dizer, quando eu comparo o SUS, porque eu também eu leio muito isso e acompanho muito a experiência internacional, os problemas que o SUS tem são os problemas que esses países têm, que não... E muita gente fala, o SUS precisa mais dinheiro, com esse dinheiro não dá. É verdade, mas esses outros países estão com muito dinheiro e estão com os mesmos problemas, tá certo? Bem, e Eugênio, como é que você enxerga também programas de pós-graduação, como o Quali Saúde, né, o papel desse tipo de programa, das universidades e de programas como esse que temos aqui, de um mestrado profissional, na formação de gestores públicos, né, que sejam capazes de conduzir essas transformações? Eu vou aproveitar uma frase que eu li ontem na sua mesa lá. Sabe qual é? Não. Tá lá.
Educação não muda o mundo. Como é que é? Tá lá, do Paulo Freire lá. Como é que tá? Foi um presente que eu A educação ganhei. não muda, não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. E as Exatamente. pessoas transformam o mundo. Exatamente, e as pessoas transformam o mundo. Eu acho que isso é a essência, né? Quer dizer, porque nos falta muito conhecimento também, né? Então, às vezes, especialmente vocês que são mestrado profissional, essas pessoas trazem uma coisa muito rica, que é a experiência que têm. Mas nem sempre isso vem junto com uma capacidade analítica, etc. Então, e é fundamental, né, pelo que você me mostra, esse curso de vocês dá esses instrumentos, porque também há uma outra vertente que acha que tem que fazer uma discussão mais teórica, né, sobre sociologia, etc., etc., e esquece que tem que mudar, tá certo? Que é uma série de intervenções práticas que, como a minha experiência mostra, muda a vida das pessoas. Não basta que eu conheça e me indigne com a inequidade, etc., etc. Eu tenho que também chegar lá dentro da humanidade e saber o que eu vou fazer. Saber agir, né? Saber fazer, É. né? Exatamente. Então, que valores, Eugênio, ainda nessa visão para o futuro, o senhor considera que são inegociáveis, né, para garantir qualidade, segurança, equidade no nosso sistema de saúde nos próximos anos? Eu acho que o valor fundamental é o que gerou o SUS, tá certo? É uma ideia de que quando a gente fala em um sistema de saúde como nós sonhamos, porque eu sou da geração da reforma sanitária, né, do movimento, nós sonhamos com um movimento que, né, transformasse, criasse um sistema público universal para todos os brasileiros, né? Então, e eu acho que, se você pega a situação de Montes Claros ontem e hoje, nós estamos universalizando a atenção, certo? No meu convite de formatura, nós tínhamos uma frase de agradecimento ao indigente. O SUS acabou com o indigente. As pessoas que não viveram isso não sabem o que é isso. Quem não tinha o INAPS, a Previdência, era indigente. Dependia da caridade das Santas Casas. E um setor público muito frágil, né? Felizmente, hoje, essa palavra desapareceu do dicionário. Então, isso é inegociável. Acho que o ponto... E o que é um sistema público? Não é aquele que estatiza a regulação, o financiamento e a prestação. Eu acho inegociável que a gente não deixe de estatizar a regulação e o financiamento. A prestação, o setor privado é muito bem feito, bem-vindo, tá certo? Então, eu preciso que essa regulação e esse financiamento sejam feitas por órgãos competentes. Agora, a experiência minha é que quando você tem uma secretaria que regula bem e que financia, controla bem o recurso, né, e delega ao setor privado com contratos e cobra aquilo efetivamente, é muito virtuoso isso. O SUS hoje, 60% a 65% da atenção hospitalar é por privados. É a realidade que a gente tem visto. Então isso bem. Nós temos. Quer dizer, então, essa ideia da... Então, o senhor, finalizando aqui a nossa conversa, o senhor costuma citar Edgar Morin, né, pensamento complexo, a reforma do pensamento também, como condição para reformar o sistema de saúde. Eu gostei ontem na sua palestra também quando citou o Paul Batalden, né, que todo o sistema ele é perfeitamente desenhado para alcançar os resultados que ele obtém, né? E assim, que tipo de reforma, tanto intelectual essa, né, ética, né, o pensamento a gente precisa fazer hoje, ou então que tipo de repensada no sistema o senhor resumiria para a gente agora que a gente precisa fazer para avançar no SUS? Eu acho que a frase do Paul Batalden é muito importante, porque
A gente não pensa nisso, né? Quer dizer, então, eu tenho aqui um sistema, certo? Eu trabalho hoje numa macro-região que o sistema está perfeitamente desenhado para ter uma mortalidade infantil de 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E está assim há uma década. E tem muita gente atuando e trabalhando 24 horas por dia, dando a vida. Então você tem que redesenhar esse sistema. É por isso aí que entra a inovação disruptiva, porque esse sistema faliu. Eu preciso reconcebê-lo, reimaginá-lo e criar um novo sistema que vai baixar essa mortalidade para 7 ou 8. E que mensagem o senhor deixaria para os estudantes que estão estudando como melhorar a qualidade do cuidado hoje no SUS, a segurança do paciente? O que é que o senhor diria para eles? Eu digo o seguinte, a partir da minha experiência, né, acreditem que nós temos um sistema que na concepção é um dos melhores do mundo, sem dúvida, né? Agora, que nós precisamos transformá-lo. E não basta, né? Então, e a gente, com um curso como esse, a gente precisa se apropriar de instrumentos que nos ajudem a transformar o sistema. Não só redesenhá-lo, mas como também, né, fazer ali a construção cotidiana, e para isso, né, existe todo esse conjunto que você me relatou, fantástico, de habilidades e competências que eles vão adquirir nesses anos e que permite chegar lá no pedaço deles, né, e tentar mudar fazer aquilo ali. Exatamente. E aí agora um desafio para uma frase, né? Uma frase, o que é para o senhor o SUS que dá certo? Como o senhor me diria em uma frase isso? O SUS que dá certo. O SUS que dá certo é o SUS que temos, porque ele está dando certo. Muito bom. Professor Eugênio, em nome Eu não sou dessa que o SUS não deu certo, tá certo? Ele está dando certo. Eu te falei como era e como é hoje. Que bom. Pois, agora, quem entrou hoje não tem essa visão, né? Isso, às vezes, né, não viu o antes e o depois, né? Exatamente, que bom. Professor Eugênio, em nome do corpo docente do Quali Saúde, né, muito obrigado por compartilhar sua visão, também por inspirar gerações de sanitaristas, né, gestores, a pensar o sistema de forma integrada, inovadora, comprometida com a melhoria contínua. Isso a gente vê fortemente na sua obra, né? E que o SUS que dá certo, né, seja o SUS que aprende também, que cuida e que transforma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.